você é indiferente, enquanto você se faz indiferente com coisas, pessoas e situações, inclusive a sua situação, Jesus conhecia o seu propósito. Eu preciso declarar algo na tua vida nessa manhã: conheça o seu propósito. Ah, pastor, não é porque a porta se fechou que você perdeu o seu propósito. Não, você tem um propósito de vida. Examinem-se o homem a si mesmo. Só até aí. Mas examinem-se o homem a si mesmo. Se assenta, por favor. Na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dar algumas instruções, algumas orientações acerca da mesa, acerca da ceia. Alguns versículos antes ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, como assim também vos entreguei. E ele vai instruindo, ele vai orientando, ele vai coordenando. Mas uma das instruções que Paulo diz é: examine-se o homem a si mesmo. E isso não é só para você se assentar ao redor da mesa. Quando você adora, você declara quem Ele é. Mas quando você examina-se a si mesmo, você está dizendo: Deus, eu estou olhando para mim. Quando você olha para a mesa, deveria, até como uma sugestão para as próximas ceias, você deveria colocar um espelho aqui, porque cada vez que você pegar e olhar para a mesa, você vai se enxergar, porque a mesa diz muito ao seu respeito, porque Ele foi entregue por você. Ele se entregou pela minha vida e pela tua vida. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Ele partiu, ele deu o seu corpo pela sua vida. E não só para um momento de ceia, é hora da gente olhar para nós mesmos. Porque eu não sei se você percebe, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. É necessário deixar, pastor Eudo, de viver de modinha, de viver por aquilo que as pessoas gostam de ver. Irmão, você precisa ser alguém necessário nessa terra. Deixa eu declarar uma vez mais para você: você precisa se tornar alguém necessário nessa terra. Olhe para dentro de você. Antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do teu olho. O outro é sempre o pior. O outro sempre precisa de um conserto. O outro sempre precisa de um ajuste. Mas a palavra de Deus ao meu e teu coração nessa manhã é: olhe para dentro de você, não só para se assentar à mesa, mas para saber aonde você está, para você chegar a algum destino. Primeiro, mais importante do que saber para onde você vai, é saber aonde você está. Quando você pega um telefone, qualquer equipamento eletrônico, para poder ir a algum lugar que você não sabe, a primeira pergunta é: de onde você quer sair? Examinar a si mesmo é isso. De onde você quer sair? Precisamos promover uma mudança na intenção da nossa visão. A Bíblia nos dá muitas margens através do próprio Jesus. E eu não quero me ater nesse versículo, eu só quero colocar uma exclamaçãozinha, um triângulozinho amarelo na sua mente, no seu coração, para você parar e olhar para dentro de você. Mas o texto que eu quero ministrar nessa manhã está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 47. Você sabe diferenciar aí direita e esquerda? Sabe? Confere aí se a sua orelha direita está grudadinha aí na sua orelha. Vai.
Está aí? Enquanto, estando ele ainda a falar, eis que uma multidão e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, ô Judas, com um beijo tu traís o filho do homem? Quando os que estavam ao redor viram que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com espada? E um deles, Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E Jesus respondendo, permitia ainda isto, e tocando a sua orelha, o curou. Amém. A Bíblia vai nos relatar a última noite de Jesus. Você sabe como é que foi a sua última noite, irmão? Porque a última noite de Jesus revelou muita coisa. Jesus, Gabi, ainda trabalha nas últimas noites. Jesus ainda trabalha nos últimos instantes, pastor Euto. Jesus ainda trabalha. Enquanto alguém o traz, Jesus ainda não deixa de ser Jesus. A pastora Efigênia fala muito isso. Jesus é Jesus. A última noite revela muita coisa. E na última noite nós podemos aprender ou escolher quem somos ou quem devemos ser. Porque a última noite revela 3 pessoas: o fingido, o inconsequente e o misericordioso. Examinai o homem a si mesmo. Pastor, mas Jesus estava lá. Onde é que Jesus tem gente que é fingido. Pastor, mas Jesus está lá. Onde Jesus está, tem gente que é inconsequente. Pastor, mas Jesus estava lá, estava no ambiente onde é que Jesus está, tem gente que te fere. Aonde Jesus está, tem gente que só espera você virar de costa para apunhalar nas suas costas uma faca e aniquilar você e anular você. Mas aonde Jesus está, Jesus está. Examinais o homem a si mesmo. Quem eu sou, Felipe? Será que eu sou um fingido? Será que eu sou um traidor? Pastor, que palavra é essa? Estou declarando, irmão, você vai participar da mesa hoje. Meia dúzia, ou ninguém entendeu? Eu vou dizer de novo, eu estou te falando, você vai ceiar, você vai participar da mesa do Senhor hoje. Quem é você? Aquele que trai, aquele que é inconsequente, aquele que age pelas suas emoções, aquele que age no calor da emoção, aquele que quer ser justo demais, mas se aparta da misericórdia. Jesus poderia estar ou ficar indiferente com aquele servo do sumo sacerdote, que a Bíblia o chama de Malco. E eu preciso te fazer entender, não o fato de Pedro cortar a orelha tão somente, não o fato de ser a última noite de Jesus tão somente, não o fato de Jesus estar caminhando para ir para a sua crucificação, para a sua condenação, para o seu julgamento público, não. Eu quero te dizer, irmão, que enquanto você é indiferente, enquanto você se faz indiferente com coisas, pessoas e situações, inclusive a sua situação, Jesus conhecia o seu propósito. Eu preciso declarar algo na tua vida nessa manhã. Conheça o seu propósito. Ah, pastor, não é porque a porta se fechou que você perdeu o seu propósito. Não, você tem um propósito de vida.
quando o propósito não mais acontecer, ou quando Deus escrever todos os seus dias e colocar um ponto final, há um ponto final aqui na terra, mas no céu Deus coloca uma vírgula dizendo: o seu propósito aqui nesse planejamento já acabou, agora vem comigo, você já fez, está tudo certo. Alguém vivo aqui, diga amém? Você tem propósito. Mas quem era Malco, pastor? É sobre ele que eu quero falar. Quero que você me preste a sua atenção por no máximo 20 minutos. É sobre Malco que eu quero falar. Porque Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Tá, pastor, e o que você quer dizer com Malco? Malco estava ali obedecendo leis governamentais. Malco não era apenas o soldado, ele era servo do sumo sacerdote, ou seja, ele estava num nível maior do que os soldados. Ele entrou na organização, ele entrou aonde ele estava, porque ele queria algo a mais. Ele não queria ser só soldado, ele não queria apenas representar um governo, não, ele queria ser sumo sacerdote. Ele estava caminhando para ser alguém de uma patente maior. Ele estava caminhando, ele estava estudando para ser alguém um pouco maior. Porque na lei, na época judaica, para se tornar sacerdote, a pessoa tinha que dedicar a sua vida entre 5 e 8 anos a Torá. Ou seja, Felipe, ele conhecia da lei. Malco não era alguém que manejava bem, não somente alguém que manejava bem a espada, mas Malco era alguém que conhecia bem a Torá, ele conhecia a lei, ele conhecia de tudo. Ele se dedicava ao trabalho do templo, de 12 em 12 horas. Onde é que Malco estava? No templo, servindo. Só que, pastora Hilda, Malco, ele era aquela pessoa que a gente fala por aí, que de boas intenções se completa. Malco era aquele tipo de homem que estava exatamente andando na direção errada. Porque na época de Jesus, o sacerdócio estava corrompido. Na época de Jesus, os valores estavam de cabeça para baixo. Na época de Jesus, estava havendo um conflito entre a lei e a graça. E eu preciso te fazer entender: a graça sempre estará acima da lei. Romanos capítulo 5, versículo 20 vai dizer: aonde abundou o pecado, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer, superabundou a graça. Ele estava andando na direção errada. O sacerdote da época, Caifás, foi escolhido por Herodes. E por interesse político, eles queriam pegar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam anular Jesus. Eles queriam enterrar um propósito. Deixa eu te dizer, tem muita gente querendo enterrar o propósito de Deus na tua vida, mas estão se esquecendo que todo o propósito que Deus colocou na tua vida é semente. Se enterrar, cresce. Se enterrar, brota. Se enterrar, frutifica. Se enterrar, floresce. Porque o propósito não é seu, Marcele, é de Deus. Eu nunca vi um plano de Deus ser frustrado. Eu nunca vi um plano de Deus ser abortado. Eu preciso correr, porque estava tudo pronto. Jesus ministra a última ceia. Jesus já estava com angústia, porque a hora era chegada. Ele vai até o Getsemane, o lugar da prensa, e no meio dos 12 ele pega 3 e fala: vamos ali orar comigo. Quando Jesus ora, Jesus ainda dá um sabão nos discípulos, dizendo: vocês não conseguem ficar comigo 1 hora? Vocês não conseguem estar comigo 1 hora para não cair em tentação? Ô irmão, se Jesus orava, por que eu e você não vamos orar? Examinai o homem a si mesmo. Quando Jesus volta, o cerco já está armado. Malco está na frente, Judas está na frente. E Judas diz: Tati, eu vou dar o sinal, porque todo mundo é igual. Aquele que eu beijar é ele.
Pedro estava com Jesus, só que Pedro não orou, Pedro dormiu. E quando você dorme, muita coisa acontece. Quando você está numa estação diferente da qual está sendo proposta para você, você faz o que não deveria fazer. Pastor, eu estou fazendo tudo errado. É porque você está dormindo na hora de orar. Pastor, mas está tudo errado. É porque você está cochilando quando você deveria estar atento. Pastor, mas está tudo errado. É porque eu estou preocupado com performance ao invés de relacionamento. Pastor, mas está dando tudo errado. Sim, é porque eu estou querendo impressionar a Deus com os meus dons e com os meus talentos, sendo que Deus já está passando em revista o meu coração. Pastor, mas eu deveria estar rompendo e eu estou retrocedendo. Sim, porque o Deus de 1 Samuel 16:7 continua sendo o mesmo. Não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está lá dentro. Examine-se o homem assim. A confusão começa. Os 11 ficam buzina com Judas. Como é que pode trair o nosso mestre? Então é de você que Jesus estava falando na mesa. Um de vocês vai me trair, um de vocês vai me entregar. Nós não sabíamos que era você, Judas. E começa aquela confusão. Malco aparece, juntamente com os soldados. Pedro já pergunta e já vai para cima. Devemos ferir? Já fere. Porque quando você dorme, ao invés de orar, você até pede, mas você não espera a resposta. Tem muita gente colhendo frutos daquilo que Deus não permitiu. Tem muita gente colhendo consequências daquilo que Deus não disse para você fazer ou não fazer. Examine-se o homem a si mesmo. Pedro vai lá e arranca a orelha, qualquer orelha? Não. Pedro arranca a espada. Por quê, irmão? Porque a igreja também fere. Pedro, aquele que seria rocha, aquele na qual Jesus diria: olha, sobre ti eu estabelecerei, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão. Aquele que servia, aquele que andava, aquele que era um dos escolhidos de Jesus para estar mais próximo, feriu alguém. Eu preciso te dizer, sim, a igreja também fere pessoas. Mas Jesus está lá, mas a igreja também fere. Porque a igreja é feita de gente. Gente machuca, gente chateia, gente vira as costas, gente abandona, gente decepciona, gente trai, gente mata, mas gente também é gente. Pedro pergunta e já arranca a espada, e já corta. Não qualquer orelha, mas a orelha direita de Malco. E é aqui que eu quero ministrar sobre a tua vida. Orelha direita representava muito naquela época. Hoje também. Deus me livre se eu perder a minha. Mas quem é servo do sumo sacerdote e quer chegar a um ambiente, a um nível maior, a orelha direita, ela era essencial, assim como qualquer órgão, qualquer parte do corpo. Por quê? No dia da formação, para entrar de servo para sumo sacerdote, era passada uma revista. E quem fosse imperfeito, anos e anos, jogado fora. Quem era imperfeito, pastor Faria, anos e anos, sonhos e sonhos, jogados fora. Mas eu estudei, mas é imperfeito. Mas eu me formei, é imperfeito. Não só a deficiência física, mas o ritual, está lá em Levítico, está lá em Êxodo, depois você procura lá. Eu detalhei aqui, mas eu não vou porque o tempo não nos permite.
O ritual, a tradição, a cerimônia de consagração, sabe como é que era? Era um cordeiro que era sacrificado, e o sangue daquele cordeiro, vem cá Pedro, o sangue daquele cordeiro era derramado, e era pego aquele sangue, e então o sumo sacerdote, para ungir, e para abençoar, e para credenciar aquele servo, para sumo sacerdote, ele tinha que pegar sangue do cordeiro, e passar na ponta da orelha. Podia ter cordeiro, podia ter sangue, mas se não tinha orelha, nada feito. Pedro arrancou não só a orelha, mas Pedro por um momento arrancou o sonho de um homem. Pedro não arrancou somente uma parte do corpo. Pedro por um momento arrancou todo o futuro de um homem. Pedro não por um momento não só cortou a orelha direita de Malco, mas Pedro, por conta de um momento, por uma inconsequência, por um momento de motivação, pelo calor da emoção, Pedro simplesmente abortou, afundou, aniquilou, sepultou todos os anos de preparo de Malco, que estava no lugar errado, seguindo pessoas erradas, enganado por uma motivação, enganado por um sistema político daquele tempo. Mas Jesus mesmo em meio à aflição, a Bíblia vai me dizer que Jesus conseguiu perceber tudo. E eu preciso te dizer algo, irmão, nessa manhã. Ele sabe de tudo que você está passando. Eu preciso liberar uma vez mais essa palavra. Ele sabe de tudo que você está passando. Pastor, mas eu estou enfrentando a pior noite da minha vida. Na pior noite da vida de Jesus, Ele ainda foi capaz de restaurar aquilo que alguém quebrou. E eu preciso declarar na tua vida: hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de restituição. Hoje é manhã de Deus se abaixar. Deus se abaixa quantas vezes for necessário para te levantar. Hoje é manhã de Deus pegar aquilo que cortaram e colocar no seu devido lugar. Uma coisa eu te digo: da mesa você não fica fora. Examine-se o homem a si mesmo. Na última noite, quem você é? No último dia, quem você é? Se pegarmos e projetarmos o teu último dia, o que estaria sendo passado aqui? Ou você só é santo no domingo da ceia? Ou você só é crente no domingo da ceia? Ou você pega 6 dias na semana e no domingo você converte, porque no domingo tem culto. Se passar o seu último dia aqui, irmão, o que Deus pode projetar aqui? Deixa eu te dizer, ainda tem uma graça disponível para você. A graça não foi de graça, ela custou um preço. A graça não é credencial para você errar. A graça não é credencial para você pecar. A graça é um aditivo que Deus nos dá. Se você pecar e confessar os seus pecados e se arrepender e examinar-se a si mesmo, Ele pode te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Imagina Malco servindo o governo romano. Acabou. Imagina Malco no calor da luta, no calor da sua obediência ao governo, passa a mão e tudo para ele deixa de fazer sentido, porque acabou. Talvez o diabo te afastou da mesa, porque todo dia ele te mostra o que você perdeu. Talvez o diabo todo dia mostra um espelhinho na sua cara para dizer: tá vendo? Você está até vivo, mas você não pode mais, por conta da última noite, por conta do pecado, por conta das suas atitudes. Desde que o mundo é mundo, o diabo é diabo, irmão. Ele sempre vai falar dos seus pecados. Davi um dia disse:
Tem alguém ainda vivo? A quem eu possa usar de beneficência? Ziba foi lá e disse: tem. O filho de Jonathan, neto de Saul, está vivo. Está distante daqui, tem lá em Lodebar. Mas deixa eu te falar, rei, só para nós dois. Aleijado. Não anda. Não presta para nada. Sabe o que o rei diz? Está vivo? Tá. Manda chamar. Tá vivo? Manda chamar. Perdi a orelha. Estava escuro. Não tem como achar. Jesus olha para Malco e fala: tá vivo aí, Malco? Tô, mas sem orelha. Jesus se abaixa e vai até Malco e devolve para Malco a oportunidade de ser quem um dia ele sonhou em ser. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu creio que Jesus está se abaixando nessa manhã e pegando algumas orelhas que foram cortadas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Pastor, eu estou olhando para dentro de mim, eu estou vendo tanta coisa que me afasta da presença. Eu até venho na igreja, mas quando chega no momento da mesa, eu preciso me retirar, porque eu não sou digno de me assentar na mesa. Porque quando eu olho para mim, eu percebo que na última noite eu arranquei a orelha de muita gente. Deixa eu te dizer, você ainda vai ser pedra, e sobre a sua vida Deus vai edificar algo poderoso e extraordinário. Não, pastor, eu sou aquele na qual a orelha foi arrancada. Deus está olhando para você e está dizendo: se você ainda está vivo, eu posso te devolver aquilo que o mundo te tirou. Se importa com você. Eu poderia pegar várias e várias situações de pessoas que tiveram a orelha cortada. Jefté, filho de uma prostituta, quando a herança está disponível, os seus irmãos dizem: não, você não é digno de receber a herança não, porque você é filho de prostituta. A minha herança eu não divido contigo. Você está fora da linhagem. Você é meu irmão. Pega Jefté e lança Jefté para Tobi, um lugar distante. Você reparou que quando alguém, Edson, corta a nossa orelha, é difícil a gente ficar no mesmo ambiente onde aparentemente pessoas perfeitas estão? Coloca a mão num assento vazio que está perto de você, se você pode. Profetiza: na próxima ceia, alguém que está com a orelha cortada hoje vai estar presente aqui. Não, é sobre um banco vazio, irmão. Libera sobre um banco vazio. Cortou a orelha de Jefté, não fisicamente. Deixa eu aplicar para os dias de hoje. Pastor, eu estou perfeito. Tá, perfeito por fora e por dentro. É por isso que o apóstolo Paulo diz: examinai o homem assim. Tem uma orelhinha aí que precisa ser restaurada e colocada no lugar. Dentro da casa de Davi, Samuel chega e diz: acabou-se os seus filhos. Rejeitado dentro de casa, esquecido dentro de casa, orelha cortada. Mas Deus está falando para Samuel: não, Samuel, tem alguém ainda, pode perguntar de novo. Porque enquanto eles estão cortando a orelha de muita gente, eu estou vendo quem realmente está perfeito e apto para eu poder usar. Ô irmão, enquanto o mundo te descarta, Deus ainda interessa em você, ainda é interessante para Deus. Eu preciso dizer para meia dúzia de pessoas que vão levantar a mão, vão pegar essa palavra: você ainda é interessante para Deus. Eu preciso liberar para mais pessoas aqui nessa manhã: você ainda é importante para Deus. Deus, mas cortaram a minha orelha, arrancaram a minha orelha, arrancaram
colocar os meus sonhos, eu preciso te liberar uma palavra. Você ainda é importante para Deus. Jesus se abaixa. Toma de volta. Toma de volta. Quiseram colocar uma mulher fora do plano de Deus. Prostituta, adúltera. Enquanto ninguém nos pede nada, Jesus sempre vai te pedir alguma coisa. Dá água. Ah, se tu soubesse, mulher, quem te pede essa água? Meio-dia. Como é que um homem conversa com uma prostituta, com uma adúltera? O que ninguém faz, Felipe, Jesus faz. Aonde ninguém vai, Jesus vai. Com quem ninguém conversa, Jesus conversa. Jesus disse: se você soubesse quem te pede essa água. Se você soubesse quem te pede essa água. Se você soubesse quem te pede essa água. Jesus não foi no poço pedir água, não. Jesus só foi no poço para devolver a orelha que alguém cortou, que a sociedade cortou, que o costume cortou. Jesus só veio para reposicionar. A mulher disse: mas como é que você sabe que eu tenho esse tanto de marido? Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está lá dentro. E por saber quem é você por dentro, eu ainda preparo uma mesa diante dos seus inimigos, unjo a sua cabeça com óleo e faço o seu cálice transbordar. O que Deus fez lá no Getsemane, Deus quer fazer com você hoje. Se eu tivesse no seu lugar, eu já estava de pé. Muito mais do que uma orelha, Deus quer te devolver sonho. Vou dizer de novo, pode? Escreve isso na tábua do teu coração, escreve. Muito mais do que te devolver a orelha, Deus quer te devolver sonho. Muito mais do que te devolver sonhos, Deus quer te dar novos lugares e novas posições. Eu vou voltar onde eu comecei. Examine o homem a si mesmo. E a pergunta que o Espírito te faz nessa manhã é: o que é que está faltando para Deus colocar no lugar e te reposicionar para o lugar que onde você nunca deveria ter saído, que é a mesa do Senhor. Vou te dar um minuto. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os seus olhos. Na última noite, pastor, eu fui Judas. Tem lugar na mesa. Na última noite, pastor, eu fui Pedro. E se tem alguém que não está aqui, é porque eu um dia feri. Forte isso, hein? Se tem alguém faltando aqui, pastor Efigênio, é porque eu feri, eu fui Pedro. Não, pastor. Estou olhando para dentro de mim, eu sou Malco. Está me faltando alguma coisa. Para os três, Jesus está presente. Para quem traiu, para quem foi inconsequente, ou para quem foi ferido, Jesus é Jesus para cada um dos três. Você não fica de fora da mesa, a não ser que você queira. Mas pode ser que a próxima mesa que você vai sentar não vai ser essa. É a da eternidade. E se você não se assenta numa mesa que você vê, como é que você pode se assentar numa mesa que está sendo preparada
para quem deixou Jesus reconstruir e restituir orelhas. Sabia, Cláudio, que a eternidade é para quem deixou Jesus restituir orelhas? Porque o seu maior sonho não é gravar um DVD. O seu maior sonho não é ser uma mulher próspera. O meu maior sonho não é ser um pastor relevante. Eu estou longe disso. O seu maior sonho, Felipe, não é ter uma grande mocidade para pastor. Não. O seu maior sonho é vê-lo face a face como Ele é. E às vezes uma orelhinha pode te roubar uma eternidade. Examine-se o homem a si mesmo. Está faltando? Jesus está no jardim. Está ferindo? Para de ferir. Faça como Jesus fez. O maior evangelho não é o evangelho de Jesus. Pastor, que heresia que é essa? O maior evangelho é o evangelho que Jesus pregava. Abaixa, limpa, põe de novo, segue sua vida. Tudo faz parte do propósito.